Editores, cineastas, produtores, mano, tem muita gente que engloba e faz esse mundo audiovisual. E hoje eu vou falar pra vocês sobre um dos gigantes do audiovisual, o polêmico Zack Snyder. Então, eu sou Giovanni Rodrigues e esse é o quadro Gigantes do Audiovisual. A vida do Zack Snyder nem sempre foi só elogios. Ele sempre foi um diretor bem polêmico nesse mundo do audiovisual. Seus filmes retratam isso, que tem características próprias, como por exemplo em Slow Motion ou em Speed Ramp. Eu sou suspeito de falar, eu curto muito o trabalho dele. Mas a vida dele nem sempre foi assim. E a gente vai voltar um pouco para saber como que ele se tornou esse grande diretor de Hollywood. Bom, Zack Snyder, ele nasceu em Green Bank, Wisconsin, filho de Marcia Mellon, uma pintora e professora de fotografia, e de Charles Edward, que era um recrutador de executivos. O Snyder chegou a estudar artes visuais em uma escola de Londres e logo ele começou alguns trabalhos já, atuando principalmente como diretor e diretor de fotografia em alguns comerciais de televisão, como por exemplo BMW, Nissan, Subaru. E em 1992 ele também começou a dirigir alguns videoclipes, então ele não ficou apenas nesse lado da publicidade, ele também partiu para esse lado artístico da música. Caralho, o maluco é brabo. Mas seu trabalho mesmo no cinema começou em 2004, quando ele lançou o filme Madrugada dos Mortos. Cara, o filme ele recebeu muitos elogios e foi seu primeiro passo nesse mundo do cinema. Então, para você ver o Snyder, passado mais de 10 anos nessa área, para ele começar a atuar como diretor. E vem a pergunta polêmica, o Zack Snyder é ou não é um bom diretor? O Zack Snyder chegou a ser cofundador da sua produtora, que é a Crow and Unusual Films, junto com a sua esposa, Deborah Snyder, e o seu parceiro, Wesley Collar. Em 2007, ele vestiu a armadura espartana. Isso é Esparta! Ele conduziu o filme 300, um grande sucesso de bilheteria em Hollywood. E lá ele pôde explorar suas técnicas mais uma vez de slow motion, em Speed Ramp. Eu particularmente curto muito o estilo que ele adota nesses filmes. Pra você ter ideia, ele chegou a ganhar como diretor do ano e como filme do ano no Hollywood Film Award. Minha professora de inglês, Clarice, na premiação Hollywood Film Award. E a Warner, vendo todo esse sucesso, não podia deixar a peteca cair, né? Não! Então ela contratou ele para dirigir o filme Watchmen. O filme também não foi tão bem na bilheteria, mas já despertou um certo interesse da Warner por continuar fazendo trabalhos com ele. Mas nesse meio tempo, mano, ele chegou a dirigir o clipe do My Chemical Romance, remetendo anos atrás, quando ele dirigiu clipes na década de 90. Em 2010, ele chegou a dirigir uma animação, mano, A Lenda dos Guardiões. Ele realmente ficou firme com Warner Bros. Durante um bom tempo, e em 2011 ele dirigiu o filme Sucker Punch. Na verdade, essa história do Sucker Punch foi ele mesmo que criou. Mas o filme, embora tenha sua pegada, que a gente vê claramente que foi o Zack Snyder que fez, porque não tem como a gente confundir um filme do Zack Snyder. Ele tem toda a razão. Não foi um filme muito aclamado pela crítica, nem pela bilheteria, e ele acabou culpando a Warner por conta disso, alegando que eles não quiseram fazer um filme para maiores. Bom, basicamente era um Alice no País das Maravilhas, só que com metralhadoras. Então a Warner resolveu apostar no Zack Snyder e em 2013 lançou o filme O Homem de Aço. Um filme que gerou muitas opiniões porque eles apresentaram um Superman mais sombrio do que a gente estava acostumado. Era a pegada que ele ia fazer para os filmes da DC, um filme mais sombrio, então dividiu muitas opiniões. Mas nesse meio tempo ainda, o Zack Snyder foi correteirista de 300, A Ascensão do Império. Mano, se o Homem de Aço já gerou polêmica, o seu sucessor ia gerar muito mais. E gerou. Batman vs Superman é um filme meio a meio. Por que meio a meio? 50% das pessoas gostam desse filme, 50% não gostam desse filme. E causou muito comentário. E tempos depois também foi lançada a versão estendida do filme, que explicava melhor as cenas, porque a Warner picotou um pouco a versão no cinema pra poder o filme ter menos tempo. Mas a versão original do filme tem, acho que quase 3 horas de filme. A versão estendida do filme tá bem redondinho, tá bem legal, vale a pena conferir. E após Batman vs Superman, ele teve o tão comentado Liga da Justiça. Mas não é isso Liga da Justiça que lançou agora, uma outra versão. Assim, vou resumir a história. Ele dirigiu o primeiro Liga da Justiça, mas nesse meio tempo a Warner começou a interferir muito. Eles queriam fazer filmes com piadinhas e um filme mais colorido, e o Zack Snyder não, foi contra isso. Não adianta querer copiar a fórmula de uma ou de outra, que, mano, não vai dar certo. E ele bateu de frente com a Warner Bros, mas isso gerou um desgaste muito grande, porque eles queriam cortar muita coisa do filme e modificar muitas das coisas que ele tinha feito. E se não pudesse piorar nesse tempo que ele estava dirigindo o filme, a sua filha chegou a se matar. Cara,
mano, não tinha como o cara prosseguir. Não tinha, ele não tinha chão. Não tinha chão pra conseguir suportar a pressão da Warner e ainda lembrar da sua filha, que havia acabado de morrer. Então ele acabou abandonando o projeto. Bom, mas o filme não poderia parar, então Warner acabou trocando de diretor e colocando Joss Whedon para conduzir o barco. Picotou todo o filme, modificou basicamente toda a complexidade do universo que o Zack Snyder havia criado, modificou o tom, deixou mais engraçado, deixou mais colorido e foi um desastre. Mano, ele ficou atacado porque, cara, não tem como. Você fez um filme e quando você vai ver ele tá todo picotado, mano. Nem sei se o cara chegou a assistir porque ele ficou com tanta raiva disso. Bom, começou a surgir na internet um boato de que existia a versão original do Zack Snyder ainda guardada. Era a versão do diretor, o filme que ele havia feito, que ele havia criado, o verdadeiro Liga da Justiça. Claro que a Warner negou inúmeras vezes a existência desse filme, mas o negócio tomou uma proporção tão grande que os fãs chegaram a fazer campanha para lançar esse filme. Pra você ter ideia, até a Subway participou dessa campanha para trazer o Snyder Cut, como era conhecido. E diante de tanta pressão que a Warner estava recebendo e de comentários sobre isso daí, e da proporção que a campanha chegou, ela não teve mais como negar e admitiu que tinha o Snyder Cut, a versão original, mas que eles não iriam produzir. Porque o filme ainda estava inacabado. Depois de um tempo, eles deram a opção do Snyder lançar o filme do jeito que estava. Ué? Sem terminar os efeitos visuais, sem nada, mas o Snyder falou não. Eu não vou lançar um filme desse jeito. Depois de muitas negociações, foi revelado ano passado que esse filme seria lançado pela HBO Max. Investiram uma grana para cobrir os custos desse filme, para terminar os efeitos visuais e qualquer outro elemento que faltava para esse filme. Arrumaram a trilha sonora, inclusive a trilha sonora desse novo filme da Liga da Justiça do Zack Snyder. Tá perfeito, cara. Tá muito... Mano, esse filme tá muito top. Bem louco! E agora em março lançou o verdadeiro Liga da Justiça de Zack Snyder, como ficou conhecido. E o filme, mano, choveu de elogios, a Warner teve que engolir em seco. E mesmo assim eles não querem continuar com o Zack Snyder na direção. Mas fazer o que, né? Ele é com certeza um dos gigantes do audiovisual. A gente só tem que se inspirar nesse cara agora, independente se você trabalha no audiovisual ou não trabalha com isso, mas levar isso pra gente mesmo. Mesmo ele perdendo a sua filha, ele não desistiu, ele parou. Sim, ele parou, ele respirou e ele voltou e foi atrás e lutou, mesmo com nãos, ele foi e conseguiu. E tá aí, lançado o seu filme aclamado pela crítica, aclamado pelo público, com uma pontuação super alta. E hoje está sendo cogitado para trabalhar em outros projetos do HBO Max e até mesmo da Marvel. Bom, mas essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Ele começou pequeno fazendo comerciais de televisão e chegou à proporção de lançar um Liga da Justiça, um clássico para muita gente. Cara, não desista. Se ele foi capaz de ir atrás do seu objetivo e lançar o filme que ele tanto queria, mano, por que você não vai conseguir? Ele perdeu a filha, ele discutiu com os patrões dele. Mesmo assim, ele se reergueu e conseguiu lançar o seu filme e conseguiu chegar ao seu objetivo. Então, mano, se você tá pequeno agora no audiovisual ou qualquer que seja a sua profissão, calma, respira e vai fundo porque... Mano, se você tá confiante, se você tem fé no que você faz, se você tem confiança em si mesmo e no seu potencial, você consegue. O Zack Snyder é a prova disso daí. É um gigante do audiovisual. Aí, se você gostou do conteúdo, da vida do Zack Snyder, se você é fã dele, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal para ver mais histórias de gigantes do audiovisual. Pessoas que começaram lá de baixo e hoje são gigantes nesse mundo que vai ter muito e muito mais. Eu sou Giovanni Rodrigues, esse foi o quadro Gigantes do Audiovisual e até a próxima.